Olá, seja bem-vindo ao Repórter Canção Nova. Hoje vamos falar de sustentabilidade, a necessidade do século. O descarte incorreto de resíduos é um problema crônico nas cidades. Já parou para pensar onde vai o que você descarta? A prática da reciclagem está longe do ideal. Apenas as latas de alumínio conseguiram 100% de recuperação em um recorde para o setor. Os microplásticos contaminam os oceanos e o solo da agricultura. Você sabia que lixo é qualquer material que ainda não pode ser reutilizado, reciclado ou compostado? A força do bem comum transforma em parque um antigo local de descarte. O consumidor tem feito novas escolhas e as empresas têm adotado práticas mais sustentáveis. Moda consciente é o novo estilo de se vestir. Retalhos viram novas peças e artesanatos nas mãos das caçadoras de retalhos. É consciência, é atitude, é necessidade. Repórter Canção Nova está no ar. Sustentabilidade, a palavra do século, um conceito que surgiu em 1992 e se tornou um novo modelo de desenvolvimento, gerando discussões sobre a proteção ao meio ambiente e avançando por novos cenários. Suprir as necessidades hoje sem comprometer os recursos naturais para que possam atender também as futuras gerações. Com o desenvolvimento econômico, o mundo começou a dar sinais de exaustão. O infinito mostrou-se finito. Foi preciso equilibrar a ação humana para atender às necessidades sem comprometer o futuro. Entrou em cena a nova urgência mundial, sustentabilidade. Sustentabilidade poderia ser sinônimo de cuidado, porque é dever de cada um zelar pelo ambiente em que vive. Ou, como diz o Papa Francisco, cuidar da casa comum. É preciso ter consciência que não existe o lado de fora do planeta. Quando se descarta algo, esse material vai para algum lugar e às vezes fica por lá muitos e muitos anos. Ou até que a consciência ambiental vire atitude. O projeto da Moeda Verde surgiu mais por causa da realidade do município, que destina muito resíduo reciclável ao aterro sanitário. A Moeda Verde é uma troca. É um projeto que já existe no Brasil. Eu só tive a iniciativa de implantar aqui em Caçapava, O projeto troca recicláveis por produtos da agricultura familiar durante a Feira da APAS, Associação Paulista de Atitudes Sustentáveis. Moeda Verde é um dinheiro fictício pago a quem vende os materiais e utilizado na compra de alimentos. Com isso a gente conseguiu aumentar a venda dos feirantes, diminuir o lixo que ia para o aterro sanitário e a cada dia a gente vem aumentando mais o reciclável aqui para a central e consegue dar a destinação adequada a esse resíduo. Por mês, a ação recicla 7 toneladas de vidro, 5 de papelão, 2 de plástico, 1 de ferro e 100 quilos de alumínio. Sempre me preocupei muito com o outro. Eu acho que quem não serve para servir, não serve para viver. O descarte incorreto é um problema crônico nas cidades e afeta profundamente a terra. As ferrovias são alvos dessa prática. O programa Novo Trilho retirou no ano passado 25 toneladas de entulho só em Belo Horizonte. A gente funciona em duas modalidades, A comunidade traz o resíduo aqui no ponto e esse resíduo já é revertido em valor, que a pessoa recebe num cartão, ou quando o projeto é implantado em escolas da rede pública, esse valor do resíduo ele retorna para a comunidade escolar, ou em produtos ou em serviços. Montanhas de resíduos dos mais variados itens.
Além do ganho financeiro, essa proposta da conscientização ambiental, ela é formidável e é fundamental, né, que aconteça nas comunidades. E a gente não vê essa situação que está aqui atrás da gente, essa cachoeira de lixo. Os resíduos contaminam o solo, poluem o ar e colocam em risco a saúde pública. Objeto cortante, vidro, agulhas, vem tudo misturado aqui. Pelas mãos do trabalho invisível dos catadores, os recicláveis voltam para a cadeia produtiva. Nós não somos um simples catador de lixo, nós somos um agente ambiental, nós colaboramos com o meio ambiente, a gente ajuda a tirar esse material todo aí do rio, do aterro. O levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais mostra que apenas 25% dos brasileiros realizam a separação correta dos materiais. Como a gente presta consultoria para condomínios e empresas fazerem a sua separação, a gente vê que é mais eficiente as pessoas simplesmente separarem recicláveis e não recicláveis. O Brasil tem potencial para aumentar a reciclagem. E o que você põe aqui na reciclagem? Olha, fácil, papelão, vocês já sabem, garrafas de todos os tipos dá para você colocar. Muitas vezes o pessoal não sabe, mas essas sacolinhas são recicláveis. Aqui a gente não coloca, né, pilha, celular, lâmpadas, remédios na reciclagem, porque isso pode prejudicar o catador, né, ou a cooperativa, e tem pontos específicos para levar aí. Para mudar a relação com o que descartamos e incentivar a reciclagem, a palavra lixo ganhou nova definição. Em vez de objeto sem utilidade que se joga fora, o correto agora é dizer que lixo é qualquer material que ainda não pôde ser reciclado, reutilizado ou compostado. Mais do que entender o significado no dicionário, é preciso adotar esse conceito no dia a dia. A gente recebe algo que tem valor e a gente joga fora. E não só a gente joga fora, quando a gente está pegando isso e enterrando e deixando uma bomba, né, um problema para as futuras gerações. E é isso que a gente quer com nossos filhos? Provavelmente não. Então por que não começar desde já? Cada brasileiro gera, em média, quase 1 quilo de resíduo por dia. Por ano, são 82 milhões e meio de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Mais de 30 milhões de toneladas vão para aterros e lixões a céu aberto. Não é todo material reciclado, muitos materiais ainda são rejeito. Infelizmente, eu falo infelizmente porque eu acho que se a indústria colocou no mercado, ela teria que saber que ela vai ter que dar um destino, né? E, infelizmente, não é bem assim que funciona essa logística reversa aí, né? O alumínio se destaca no processo de reciclagem. Em 2022, o Brasil conseguiu um feito inédito. Recuperou o mesmo número de latinhas produzidas, 31 bilhões de unidades. O alumínio, né, ele é infinitamente reciclável. Então, uma latinha ela vai virando uma outra latinha constantemente. Na maior recicladora de alumínio do mundo, em pouco tempo, as latas ganham nova e longa vida. Consome muito menos energia elétrica na reciclagem do que na produção do alumínio primário, né? Algo como 95% a menos de energia elétrica é consumido, né, por tonelada de alumínio produzido, e você emite muito menos gás de efeito estufa. Na natureza, o processo de decomposição pode demorar 500 anos. Toda vez que você recicla a latinha, você evita usar o alumínio que a gente chama de alumínio primário, que é o alumínio que é extraído da natureza, né? O mesmo ocorreria com o plástico se atingisse a meta de transformação do material. O país recicla pouco mais de 20% do que produz, de acordo com a Abiplast. No litoral paulista, o estuário de Santos está entre as áreas mais contaminadas por microplásticos do mundo. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo fizeram um estudo com 60 ostras e mexilhões. Esses organismos eles são considerados sentinelas porque eles se alimentam a partir da filtração de pequenos detritos nutritivos que estão presentes na água do mar. Se essa água do mar está contaminada por substâncias químicas perigosas ou mesmo pelos microplásticos, eles acabam sendo internalizados, assimilados por esses organismos
e essas partículas se acumulam nos seus tecidos. De acordo com a análise, os moluscos têm de 20 a 30 partículas de microplásticos por grama de tecido. As amostras foram comparadas a 125 estudos de cerca de 40 países. No estudo, um único organismo chegou a apresentar 300 partículas. A maioria dos estudos não ultrapassam a faixa das 10 partículas por grama. Ao ingerir esses organismos que vivem no estuário, ostras e mexilhões são de fato comestíveis, a pessoa certamente estará ingerindo essas partículas de microplástico. 90% das partículas encontradas nos animais contêm resíduos têxteis, que podem vir de uma simples lavagem de roupa. Isso é muito perigoso porque os microplásticos eles podem transportar vários contaminantes. E se for ingerido, tem um problema sério alimentar aí. A origem desse material para os ambientes marinhos, aquáticos e costeiros é basicamente o nosso modo de vida, que cada vez mais incorpora o plástico em bens e produtos e serviços que nós consumimos. Repensar o estilo de vida e evitar que toneladas de plástico cheguem aos oceanos são alternativas para reduzir danos à vida humana e proteger animais marinhos. Na agricultura, o descarte incorreto de plástico é um dos grandes problemas. A solução está na reciclagem. Em Cunha, interior de São Paulo, um projeto piloto oferece essa alternativa aos produtores. A ideia é levar ao produtor uma solução onde ele tenha a possibilidade de entregar o plástico dele, Então a gente vai ajudar ele a como fazer o condicionamento, dobrar o plástico e coletar esse plástico. Vai ser gratuito esse serviço para o produtor, acho que é importante. Por meio de um aplicativo, o projeto Eu Plastifico, Nós Reciclamos recolhe o plástico nas propriedades e destina à usina de reciclagem. A gente quer formar, educar os produtores, as famílias, todo mundo que está no agro, que isso aqui não é um resíduo, isso aqui é um insumo, que pode virar resina pós-consumo e voltar para o agro, inclusive. A proposta é reciclar 1.000 toneladas de plástico agrícola até 2024. Hoje no mundo são 400 milhões de toneladas de plástico que são consumidas anualmente. 3, 4% disso é na área agrícola, sem contar o lado das embalagens, só na área da produção. Então é muito plástico que a gente tem. E precisamos dar uma destinação correta a esse plástico, porque senão ele fica na natureza, ele vai se desfazendo, ele vira microplástico, nanopartículas, que vão no solo, na água e entram na cadeia alimentar. Andrés trabalha com o cultivo em ambiente controlado. Você vê que tem plástico no chão, plástico na cobertura, tem cortina e o sistema é feito não no solo, Então é um saco plástico, a gente chama isso de slab, e dentro dele a gente tem uma fibra de coco, fibra de coco prensada, estruturada para o cultivo hidropônico. E existe a drenagem, que a gente pode coletar a drenagem, nesse projeto aqui ela é coletada, ela vai para um tanque e ela é reciclada. Então a vantagem de um sistema como esse é que você acaba evitando a contaminação do solo e do lençol freático que poderia ter. Ao contrário do cultivo em solo, que a gente acaba perdendo essa parte dos nutrientes por lixiviação. Dentro das estufas, a produção é como a dos orgânicos, mas sem certificação. O cultivo em ambiente controlado é um cultivo que a gente tem o objetivo de dar as condições para as plantas, as condições ideais para as plantas crescerem, fazerem os frutos, etc. Então aqui dentro de uma estufa a gente protege não só da chuva, do vento, dos insetos, mas também tenta criar um ambiente onde a gente controla a temperatura, a umidade do ar, a luminosidade através do uso de plásticos especiais ou cortinas de sombreamento, como você pode ver aqui, para que a planta cresça, floresça e de uma maneira otimizada, para aumentar a produtividade e também ao mesmo tempo a gente acaba reduzindo o número de pragas, a incidência de doenças, e isso faz com que a produção seja também mais sustentável. A responsabilidade é reduzir as consequências do plástico no meio ambiente. Aqui a gente substituiu o fitilho por barbante de algodão, e isso tem duas vantagens para a gente. Primeiro, que diminui o uso de plástico,
Segundo, que quando o cultivo chega ao seu fim, o ciclo, a gente consegue levar todas as plantas junto com o fitilho diretamente para a perilha de composto. E isso evita a mão de obra e evita a contaminação do composto com plástico. Então, foi uma solução prática que a gente, inclusive, está mostrando isso para os nossos clientes e outros produtores. Não conseguimos fazer agricultura de alta produtividade, sustentável, sem o plástico. O plástico para a gente é uma ferramenta, é um insumo super importante. A gente precisa do plástico. O que a gente precisa fazer é a destinação correta, uma vez que o plástico fez o papel dele, né, que tinha que ser feito. Eu diria que é o projeto que faltava para a agricultura em ambiente controlado ser 100% sustentável. No campo, a agricultura regenerativa é uma técnica de plantio que recupera o solo degradado. A gente só levanta o canteiro, acerta ele, joga a palhada por cima e vem plantando. Trabalhar em harmonia com a natureza. Nesse tipo de agricultura, a gente trabalha com solo vivo, né? Então a gente demanda menos agrotóxico, aqui na verdade a gente não usa agrotóxico, a gente demanda menos adubo, né? E é uma prática mais sustentável. Então, quando você cultiva a crotalária, cultiva feijão de porco, cultiva guandu, que são legumes, são leguminosas, né? Ela vai fixar esse nitrogênio e vai fornecer para o solo, vai deixar disponível para as plantas. Então, você cultiva, quando elas derem flor, você corta a planta, tomba ela no solo, não é necessário revolver, é só deixar sobre o solo, que esse nitrogênio ele vai ser prontamente disponível para as plantas. Então, esse é o papel do adubo verde, principalmente na adubação orgânica, né? Que não utiliza nenhum tipo de adubo químico. A agroecologia utiliza práticas tradicionais, valorizando o conhecimento passado entre gerações. Que a gente utiliza algumas técnicas, né? A primeira é a curva de nível, né? Uma técnica conservacionista, né? Uma técnica da conservação de solo, né? Então ela diminui principalmente a erosão, né? A erosão, ela corta o embalo da água, né? Então ela deixa a água mais tempo no solo, a gente tem essa área declivosa, então essa água permanece mais tempo, infiltra com maior velocidade, ela não escorre, não carrega os nutrientes, né? Outra prática que a gente tem aqui é o composto, né? A compostagem e o mulch. O mulch é a cobertura, a compostagem a gente vai inserindo matéria orgânica, né? O sítio, tudo tem grama, tem mato, então esse mato é roçado e a gente traz essa matéria orgânica para cá, enlera ela, isso. Então todo ano a gente vai repondo ela vai decompondo, vai virando matéria orgânica, né? E a gente vem e coloca mais. O mulch é essa cobertura, né? A gente trabalha com ela vai manter o solo refrigerado, ela vai manter a água lá no solo, ela vai auxiliar os micro-organismos, né? Então, todas essas práticas, além de conservação de solo, ele ainda traz o benefício dos micro-organismos, né? Então, a gente tem um solo equilibrado, um solo vivo. A área de pasto foi transformada em floresta. Esse sistema, que combina árvores, plantas e animais no mesmo espaço, é a agrofloresta. A queda das folhas, a morte das árvores, a morte das raízes, tudo isso vai enriquecendo o nosso solo. Então a gente hoje tem um solo mais fértil do que antigamente. Ainda a coleta de sementes para a restauração da Mata Atlântica. E aqui a gente tem o nosso banco, né? Porque além da gente repassar para essas ONGs, a gente também tem o nosso banco, porque a gente entende que as sementes, as sementes são muito importantes para os agricultores, né? Para que a gente tenha autonomia sem precisar comprar as sementes. Então, por isso a gente acha importante ter o nosso banco, além das sementes que a gente repassa para essas ONGs via a cooperativa que a gente faz parte. A sustentabilidade é uma necessidade em todos os setores. A pecuária, muitas vezes alvo de controvérsias, também tem a sua participação. É crescente a preocupação com a preservação ambiental, a eficiência econômica e a responsabilidade social nas fazendas. A sustentabilidade hoje, ela não é só na parte ambiental, né? Ela tem que ser rentável. Então, essa junção dessas atividades que a gente está fazendo aqui é no intuito de diminuir os nossos custos de produção e de aumentar o rendimento do manejo da fazenda. A propriedade é a primeira da América Latina a ter certificação de bem-estar animal.
Camila, como que funciona nessa área? Então, nessa área aqui, a gente faz a lavagem, né, de toda essa parte aqui de manejo da fazenda, desde a ordenha, do curral, daqui da área que elas se alimentam depois da ordenha, porque toda essa água que a gente usa aqui na lavagem vai para a esterqueira, e é onde a chorumeira, né, onde a gente usa a chorumeira para poder tirar esse líquido e esse sólido e espalhar nas pastagens. Dos 60 hectares, 33 são de pastos e 6 de capineiras para silagem. A gente fez um levantamento topográfico e também com um engenheiro que levantou todas as nascentes, a mata. A gente tem aqui mais de 20% de mata preservada. A gente vem plantando também novas árvores para compor mais essas matas. Então, todo esse trabalho é feito desde de quando a gente mudou para cá. Né? Então, assim, os animais eles têm o próprio lugar de beber água, eles não tomam água nos lagos, então tudo isso evita os assoreamentos, evita todos os problemas que a gente sabe que acontecem, né? Então, o nosso intuito aqui é que esteja tudo em harmonia, tanto a parte da fazenda, quanto os animais, quanto a parte ambiental, que tudo esteja em harmonia. A fazenda investiu em painéis solares e agora se prepara para a instalação do biodigestor, um compartimento fechado para a decomposição da matéria orgânica e que também vai gerar energia elétrica. Tem que ser sustentável, né? Não adianta a gente trabalhar com os outros setores muito bem e não trabalhar também com essa parte ambiental. Então, a gente já tem aí certificação de bem-estar animal, já é a primeira fazenda da América Latina duplo certificada, né, para bem-estar animal e para leite A2, e a nossa meta é um próximo selo verde aí para a fazenda. As práticas com o menor impacto possível colaboram para o equilíbrio dos recursos naturais, um conceito chamado sustentabilidade. A sustentabilidade está ligada às nossas escolhas diretas e indiretas. No próximo bloco, você vai ver como pode fazer a diferença. Continue com a gente, é rapidinho. A responsabilidade social é o pilar da sustentabilidade, seja no cotidiano, nas nossas escolhas conscientes, ou mesmo no turismo ou ainda na indústria. As ações no presente definirão o nosso futuro. Um jardim em cima de casa diminui os impactos ambientais nas construções. A gente veio para cá e a gente sentiu necessidade, porque era uma casa quente no verão, muito fria no inverno, né? Ela condensava gotículas na telha e voltava, pingava e sujava. Era uma dificuldade que a gente tinha com esse telhado, né? Então veio dessa necessidade da gente melhorar a casinha para o nosso conforto, né? O telhado verde ou ecológico tem conquistado seu espaço. Tem hoje uma camada de impermeabilizante, né, por cima da telha. Por cima da camada de impermeabilizante temos uma camada para causar uma rugosidade, né? Então a gente tem um sombrite hoje por cima disso. Daí vem a palha de arroz carbonizado, que a gente está aqui no Vale do Paraíba, a gente tem muito plantio de arroz, né, nessa várzea do Paraíba, então a gente tem acesso a essa palha. Então a gente carboniza ela, colocamos por cima a palha e por cima de tudo grama cortada. Áreas verdes urbanas contribuem com a qualidade de vida da população e do meio ambiente. Além de preservar, né, o ambiente aqui, né, que com essas flores, o lago e tudo mais, né, você vê os passarinhos, né, e uma opção de a gente vir com os filhos também, né. O Parque Comunitário no interior de São Paulo floresceu pelas mãos de seu Moacir. Eu cheguei aqui e comecei a capinar o pé de uma árvore, capinava o pé da outra árvore, aí que você capinava o pé de 4 árvores, ficava um mato no meio, falei, vou tirar isso aqui. E aí foi, e aí tá no que tá hoje. Aí começou a aparecer parceria para ajudar, né? Sozinho também, eu não seria capaz de ter feito isso aqui não. Tem uma meia dúzia de pessoas que colaboram com a gente aí.
As árvores que abrigam pássaros e animais escondem um passado de descarte irregular. Aqui era o lixão, né, que nem o pessoal viu que como que era, o pessoal jogava de tudo, resto até de animais mortos, essas coisas. E aí começou aqui o pessoal aqui os senhores aqui do bairro aqui, começou a fazer as coisinhas, casinha de passarinho, essas coisas, e acabou virando aí o que vocês vê hoje. A fazendinha é fruto da força do bem comum. Cada um fazendo sua parte pro futuro das crianças mesmo, né? O que mais eles gostam é de vir aqui, ter contato com a natureza, os animais. E a gente vai fazendo o que a gente pode fazer aí para ajudar. Grandes ou pequenas ações, como tirar aparelhos da tomada, apagar a luz e economizar água, contribuem para um mundo sustentável. Outra forma é a destinação correta do óleo de cozinha usado. Além de você trabalhar corretamente, você fica despreocupado mentalmente, né? Que você está contribuindo com a natureza, né? O descarte incorreto contamina a água, o solo e traz problemas à rede de esgoto. O líquido deve ser levado até pontos de coleta para reciclagem. Não é do jeito que a gente coleta lá que é mandado para a usina para fazer o biodiesel. A gente passa por um processo aqui. Então, quando chega aqui, a primeira coisa que é feito é a primeira coagem do óleo. Depois de 24 horas, no mínimo, a gente consegue fazer a separação, tirar o óleo e pegar essa gordura e fazer o tratamento dela, com aquecimento, com lavagem, para poder ficar o ponto certo de a gente mandar para a usina. Antes de ir para a usina, para ser feito o biodiesel, esse óleo tem que passar por um tratamento. Alguns acham que a gente, do jeito que pega, manda. Não, é um tratamento que lá vai ser passado por uma análise e assim aprovada a análise, o caminhão descarrega. Em 2022, 148 milhões de litros de óleo de cozinha saíram de empresas como essa para a produção de biodiesel. O aumento de 30% foi um recorde para o setor. Substituto do óleo diesel, o biodiesel é renovável e menos poluente. A compostagem é alternativa para reduzir parte dos rejeitos domésticos. A gente pega resto de alimento, casca de fruta, papel que não está muito encharcado com óleo, resto de vegetais, e a gente coloca aqui junto na composteira, aqui tem as minhocas, né? E a gente também coloca um matinho para tampar, para não vir muita mosca. Bom, quando a gente coloca isso, a minhoca ela vai comendo esse resto orgânico e vai diminuir mais da metade o volume dos resíduos e vai virando o adubo, o humus. Eu comecei com um baldinho daquelas baldes de margarina de 15 litros, mas tem gente que faz em garrafa PET, pequenininho ainda. Tem gente que faz um buraquinho na terra e começa a colocar. Tem gente lá em São Paulo, por exemplo, que faz compostagem em varanda de apartamento. Olha só, minha área aqui é até pequenininha. E aqui está a compostagem, as minhocas, sem problema. Esse é um processo biológico e natural de decomposição da matéria orgânica que resulta em um adubo natural e rico em nutrientes. Imagina que se todo mundo fizer a compostagem e fazer a reciclagem, a coleta seletiva, a gente vai estar gerando para o lixeiro levar só 10% dos resíduos. Imagina que a gente vai tirar 10 caminhões da rua e só um que vai ser pegado o caminhão, levado até o aterro sanitário. Olha só todo o gasto, a poluição que o caminhão leva. E o aterro sanitário vai ficar para sempre lá. O resíduo compactado, gerando poluição, chorume. Aqui não. Esse resíduo que está aqui hoje vai virar um adubo. Esses nutrientes que hoje estão aqui vão para as plantas. Então, se a gente fizer a compostagem, esses nutrientes, em vez de ir e poluir o rio, poluir o solo, vai de novo para os nutrientes e vai ter esse ciclo como é na natureza. Pode parecer clichê, mas o poder de mudar o mundo está nas suas mãos. Por menor que seja a ação, faz a diferença. E você, como pode contribuir para um futuro mais sustentável? Pouco a pouco, o consumidor tem feito novas escolhas. Mesa sem toalha, canudo de macarrão ou biodegradável, pratos e talheres duráveis.
Em meio às araucárias, ao som de pássaros, a sustentabilidade é ingrediente obrigatório. A ideia do restaurante é a gente promover essa prática, né? Mais do que fazer a sustentabilidade, é despertar nossos clientes, nos visitantes, né? Esse conceito, né? Principalmente dos 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Os detalhes das louças são parte do conceito. Lascou o prato? Vamos lixá-lo para reutilizar ele até mais. Tem até uma frase que eu gosto de utilizar bastante, né? A gente tem até um exposto, né? Que é lindo é não poluir, né? Então a minha beleza estética de ter um prato torto não pode causar um impacto ambiental. Sem descartáveis e com cardápio de produtos da agricultura local. É um cardápio mais reduzido, tá? Porque você gera um fluxo maior, então você tem menos desperdício disso e o aproveitamento integral do alimento. A gente tenta trabalhar e aproveitar a integralidade desse alimento justamente tanto para otimizar o produto, né, e produzir menos resíduo amanhã aí para o meio ambiente. A sobra orgânica é processada e vira adubo na horta de punks, as plantas alimentícias não convencionais. O compromisso do restaurante é contribuir com o futuro. A gente tem uma missão, né, de passar uma consciência para o cliente. E muitas vezes quando ele se depara que a gente cuida desses pequenos detalhes, né, ele sai meio que... ele vira um multiplicador, né? A tendência mundial do turismo sustentável é manter atividades com menos impactos na natureza. Hoje o hóspede, ele faz a compra, né? ele faz a reserva dele online, pela internet, então a gente tem todo um sistema lá para o funil de marketing, tudo aquilo para ele chegar e ser o produto que ele deseja. A partir disso, ele faz um check-in no nosso aplicativo, onde ele passa todos os dados. Então a gente tem o aplicativo lá da Apple, do Android, que é o Smart and Green Hotel. E aqui ele chega e simplesmente ele encosta na porta, aperta um botão, a porta já abre, ele já consegue acessar, né, a partir do horário do check-in dele, a suíte, ele utiliza, não tem uma recepção física. Essa é a opção de hospedagem em um container. A gente procurou um espaço que tivesse um modo de construção possível com containers. Então a gente trabalhou aqui já um dos R's, né, que é de reutilização. Porque o container ele tem uma vida útil e chega um momento que tem o descarte na natureza. E aqui a gente aproveitou e montou o hotel todo de containers. A arquitetura respeita o ambiente e gera menos resíduos na construção. Ideal aplicado também no dia a dia. A gente manda uma comunicação para ele falando, não traga lixo, evite resíduos, nós somos um hotel sustentável. Então, por exemplo, aqui, tanto aqui quanto em Ilhabela, a água, por exemplo, a gente tem bebedouros que são gratuitos. Não precisa ficar trazendo garrafa d'água, gerando lixo aqui em Campos ou na Ilhabela. E aí, a gente convida o hóspede a fazer a separação dentro da sua suíte, do que é compostável, reciclável ou rejeito. E daí a gente convida ele, de repente ele nunca fez uma compostagem. E aí a gente convida ele a participar. O Hotel na Montanha proporciona experiências com significado. A gente tem como propósito ter um impacto positivo na hotelaria. A ideia da startup ecológica é abrir o horizonte para um mundo melhor. E a gente percebe isso no tipo de público que a gente acaba recebendo, tanto aqui na Reserva de Campos quanto na da Ilhabela. São hóspedes mais conscientes, que já dão valor a isso, já dão uma percepção, porque o planeta é um só, a gente habita o mesmo planeta. Então, se a gente conseguir contribuir cada um pouco com isso, com certeza vai fazer diferença. Sustentabilidade é também uma preocupação do setor industrial. 6 em cada 10 empresas têm um departamento dedicado ao tema, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria. Entre as razões citadas para essa consciência estão redução de custos, aumento da competitividade, uso sustentável dos recursos naturais e a reputação entre a sociedade e os consumidores. É uma coisa tão gratificante a gente pensar não só em fazer produtos sustentáveis, em ter ações sustentáveis, mas em fazer bem para o planeta e fazer bem para o meio ambiente. Acho que é um compromisso meu, da companhia e de todos, né? Os painéis solares dessa fábrica de chocolate no interior de São Paulo mantêm a iluminação de um prédio inteiro. No local, que funciona 24 horas de segunda a segunda, são produzidos 2 milhões de unidades por dia. Os projetos de economia de energia elétrica dessa unidade, eles são extremamente importantes e geram um impacto extremamente positivo para a unidade
E quantificando isso, nós temos o equivalente ao consumo de 200 residências em um ano. Uma estação de tratamento recupera 100% dos efluentes gerados. Nós temos um processo que faz a coleta de toda a água da chuva, né? E a gente coleta aproximadamente 3.000 metros cúbicos por ano, e essa água ela é toda utilizada no sistema de resfriamento da fábrica, que serve para resfriar equipamentos e outros processos industriais aqui da unidade. Todas as embalagens dos chocolates produzidos na unidade são recicláveis. A meta da empresa é que em 2 anos toda a linha da marca passe pelo mesmo processo. Na unidade a gente tem um exemplo muito interessante, que é a retirada do plástico da caixa de especialidades, a caixa de bombons, que a gente acaba economizando aí 450 toneladas de plástico durante o ano, a gente acaba não gerando isso. A multinacional pretende até 2030 plantar 200 milhões de árvores no mundo e virar uma empresa zero emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2050. Na indústria química, o carro elétrico está em teste. O veículo de transporte de pessoas não gera emissão de carbono. A energia elétrica vem de fontes renováveis como eólica ou solar. Nós estamos buscando projetos, também as fábricas, o que a gente pode eletrificar de equipamentos, o que a gente tem de outras oportunidades para diminuir essa nossa dependência dos combustíveis fósseis. A meta da empresa é produzir fazendo o melhor uso dos recursos disponíveis. Nós já reduzimos mais de 80% o volume de água que nós usamos nos processos. Grande parte dessa água é para resfriar os processos. E esse processo de resfriamento é um processo fechado. A gente tem torres de resfriamento que resfriam a mesma água e a gente usa repetidas vezes. Aquela água que entrou em contato com o produto químico vem para essa estação de tratamento, ela é totalmente automatizada, funciona 24 horas e nós temos que remover a carga inorgânica e orgânica dos poluentes para devolver uma água totalmente limpa e atendendo os padrões legais para o Rio Paraíba do Sul. 40% da propriedade em Guaratinguetá, no interior paulista, são de floresta. Até hoje nós plantamos mudas, esse ano nós vamos plantar 12 mil e desde 1984 plantamos mais de 340 mil mudas de árvores, constituindo isso hoje a maior área verde urbana do município de Guaratinguetá. A organização iniciou na década de 80 a recuperação de 100 metros de mata ciliar às margens do Rio Paraíba do Sul e com isso nasceu o programa Mata Viva. É algo super relevante para nós, porque a gente quer fabricar os produtos químicos, mas as fábricas onde nós estamos localizados, a gente também acha relevante essa parte de recuperação florestal e a gente vê que com o Acordo de Paris, o principal benefício que a gente tem no combate às mudanças climáticas é a recuperação de florestas. Porque lembrando que a árvore ela vai remover o CO2 da atmosfera e converter em oxigênio através da fotossíntese. A indústria faz também a sua própria compostagem. Essa unidade de compostagem, por que ela busca trazer a economia circular? Porque são as frutas e verduras, os restos, que a gente vai transformar em adubo. Vai ter esse período de 90 a 120 dias que as bactérias vão estar degradando essa matéria orgânica que vai se transformar em adubo e o próprio adubo a gente usa nas áreas de jardinagem e também no nosso Mata Viva aqui na nossa floresta. As práticas sustentáveis não são restritas ao complexo químico. Que a gente leva para os nossos clientes de produtos para agricultura, eles também têm grandes propriedades e essa recuperação florestal não é só as margens de rio. Se eu tenho uma nascente eu tenho que recuperar também. Nós pretendemos sim expandir cada vez mais. É a parte de cada um contribuindo para um futuro sustentável. Sem dúvida, todos nós somos chamados a fazer parte desse cuidado com o meio ambiente. Você já ouviu falar em reciclagem de roupa? Da peça aos retalhos, tudo pode ser reaproveitado. Esse é o assunto que a gente vai ver no próximo bloco. Você já deve ter visto montanhas de roupas no deserto do Atacama, no Chile. O resíduo têxtil é um problema em todo o mundo. Sem reciclagem, o reaproveitamento, o descarte incorreto ameaça o meio ambiente.
Separar a reciclagem de plástico e papel faz parte do cotidiano. Mas e as roupas? Muita gente nem ouviu falar do assunto. O descarte incorreto tira a beleza da paisagem, contamina o meio ambiente e é considerado crime ambiental. Grande parte dos componentes químicos dos tecidos e tinturas tem como destino os aterros sanitários. Para se desfazer de peças, é comum a doação para projetos sociais. Os brechós deram um novo sentido às roupas usadas. O bazar você prolonga a vida útil da peça. Então, a peça que a pessoa não usava mais, que para ela hoje não serve mais, que não tem mais a ver com o estilo dela, você vai passar para uma nova pessoa. Essa é a moda consciente. Eu fui entendendo isso com o tempo, né? A gente foi entendendo o impacto da indústria da moda no meio ambiente, entendendo o quanto o bazar ajuda, o quanto o bazar é importante nessa evolução que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, inicialmente comecei sem entender muito quanto era sustentável e hoje tenho total noção. A loja traz o estilo estampado nas paredes. Hoje em dia, fala-se muito que sustentabilidade é tendência. Para mim, sustentabilidade é evolução. Então, nós temos esse dever com a sociedade, esse dever com o meio ambiente de ser sustentável, de ajudar a prolongar a vida, né? Então, ser sustentável hoje é evolução. Compartilhar é a aposta para a sustentabilidade. Um conceito que vem ganhando mercado é o aluguel de casacos. A ideia é estimular a moda colaborativa. É isso, Karina? Isso, a nossa ideia é o cliente vir, escolher o look ou o modelo específico que ele precisa para alguma ocasião. Aí fica a quantidade de tempo e de dias que ele precisa, devolve, aí outro cliente vem, pega também, leva para situação ou para alguma foto. E assim vai circulando. O modelo de negócio existe nas cidades frias do país. Surgiu em Gramado, no Rio Grande do Sul, e tem uma franquia em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. A gente é muito procurado, principalmente por pessoas de cidade quente, pelo fato de que não costumam, né, ter esses tipos de casaco mais pesado, né, que aquecem mais. Então, para eles não é muito viável comprar e usar apenas uma vez ou uma viagem ou outra. Então eles acham mais fácil vir alugar e também dá para trocar, né, modelo, cores. Em Belém, no Pará, a tendência é o guarda-roupa compartilhado. Ela funciona como aluguel de roupas casuais. Você pode alugar as peças para uma viagem ou para uma ocasião especial ou para compor as roupas que você já tem no seu guarda-roupa. A ideia é unir quem está precisando de uma peça e quem tem sobrando no armário. Essa blusa aqui é de uma cliente que ela cedeu para o guarda-roupa compartilhado. Então, essa é uma peça onde foi investido uma mão de obra, foi investido recursos naturais, é uma peça que foi feita para durar, entendeu? Então, qual é a nossa intenção? De circular essa peça. O upcycling é o processo de transformação de produtos, retalhos e roupas em peças novas. O reaproveitamento dos resíduos é prática desde sempre nesta malharia. Esse retalho é um retalho pequeno que caiu da máquina. Não vai dar para aproveitar e não dá para desmanchar. O que dá para desmanchar é desmanchado. Nós cortamos num tamanho de um gorro, fechamos, colocamos o pompom e doamos para o câncer, né, para hospitais infantis que trabalham com as crianças doentes. Então, também é levado. As pessoas vêm buscar uma vez por ano. Retalhos maiores, que são do mesmo padrão ou não, nós recortamos, fazemos a peça infantil, colocamos às vezes até acabamento à mão no crochê e também doado. Então, tudo que dá para ser aproveitado numa peça, numa blusa, também é feito. Sustentabilidade e solidariedade alinhadas com a produção. E esses retalhos aqui, eles podem ser aproveitados de que forma? Muitos a gente doa, que tem mulheres que fazem as bonecas, que fazem a roupinha, o corpo todo de retalho. Os que não dá para fazer boneca, a gente manda, elas cortam e faz um enchimento da própria boneca. Né, que são os recortes de malhas. As pessoas pegam para fazer enchimento de estofado, de carro, para fazer travesseiros, então também é reaproveitado.
Em 2010, entrou em vigor a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei ambiental trata da redução e correta destinação daquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado. Na natureza, mesmo as malhas feitas de algodão demoram 20 anos para se decompor. Já as de materiais sintéticos levam séculos. O relatório Fios da Moda avaliou o uso das 3 principais fibras usadas no Brasil: algodão, poliamida e poliéster. A conclusão foi de que o processo de corte e costura é o que mais gera perda de tecido. O meio ambiente está agradecendo muito para a gente, porque isso aqui demoraria anos para se desfazer. E para a gente, um pedacinho aqui, a gente já faz uma carteira, em vez de estar indo para o lixo, para deteriorar o meio ambiente, vai para a casa de alguém, né? Vai para o bolso de alguém, ou vai para a roupinha de um cachorro, vai para N coisas, né? Destino diário de milhares de lojistas e revendedores de todo o país, o Brás em São Paulo tem mais de 15 mil estabelecimentos comerciais. Por concentrar inúmeras confecções e indústrias têxteis, os impactos ambientais foram analisados pelo Instituto Modifica, em parceria com a FGV e a consultoria Regenerate Fashion. De acordo com o relatório, a indústria têxtil nessa região gera 45 toneladas de resíduos por dia. São necessários 16 caminhões para fazer o transporte até o aterro sanitário. E apenas uma pequena parte ganha outro destino quando as caçadoras de retalhos entram em ação. 2 vezes no mês, o grupo percorre as ruas do bairro em busca do tecido jogado fora. Olá, bom dia. Tem destaque pra gente hoje? Bom dia. Só um minutinho que o rapaz vai pegar. Tá bom. O descarte ali, muitas vezes, é em local inadequado. Esse retalho dá para fazer o quê? Bom, para mim dá para fazer tapete, bonequinho, roupinhas, né, para boneco. Dá para mim fazer assim, idem coisas, às vezes guardanapinho, dá para fazer várias coisas. Cada gerador é responsável pelos seus resíduos. Eu tenho uma empresa que coleta o tecido e a gente paga para jogar isso aí no aterro sanitário. Porém, vendo essa ação, como meu carro vem para cá vazio, eu consigo destinar para ela 2.000 quilos a cada 15 dias para ela reutilizar e tirar do aterro sanitário, gerando essa renda para elas e para mim também um baixo custo no final do meu fechamento e dando mais uma oportunidade e o final correto desse resíduo, que dá para reutilizar ele e colocar no comércio novamente. Alguns estabelecimentos guardam as sobras para doar. Às vezes é amostra que a gente não vai usar, né? Ou até pedaços que vieram. Tinha rendas com elastano, gripi, retalhos de gripi, de golas também que a gente vende. Tem punhos também a gente doou também, bastante coisas. Enfeites também com brilhos. A gente compra o tecido na peça, direto com peça fechada, e quando a gente compra retalhos de tecidos, na separação sobra muitos retalhos que dá para aproveitar para fazer uma doação, né? Não dá para a gente vender porque fica muito difícil e o espaço é grande para você trabalhar com um retalho pequeno. Então não recompensa para a gente. Recompensa é melhor a gente doar, de vez de jogar no lixo. Então a gente guarda, doa. É melhor, serve para beneficiar alguém que precisa. Assim, observando a oportunidade, nasceu a Associação das Caçadoras de Retalhos. A Ivone, que é a nossa presidente, ela participou de um projeto na igreja, onde ela fazia bonecos e dinos para fazer a doação. Então, ela viu que não tinha como, ela tinha que estar comprando os tecidos. Aí ela lembrou que aqui no Brás o povo joga muita coisa fora. Para você ficar comprando, né, pano assim, sai caro, né? Às vezes você não quer um pedaço grande, eles, né, não querem te vender um pequeno. E aqui não, você pega do tamanho que eles puderem te dar, você leva e aproveita, né? E ainda gera um dinheirinho. Gera um dinheirinho, com certeza. As sobras se transformam nos mais variados artesanatos. Tecido que eu encontrei e eu fiz essa mantinha aqui, ó, que eu faço doação também. Ó. Ah, então é uma fonte de renda para a senhora, mas a senhora também ajuda? Ajudo sim, tá, Elane? Faço muita doação para aquelas mulheres que precisam. Esse tecido aqui, eu já imaginei ele como uma roupinha de boneca.
uma boneca toda estilosa, toda bem vestidinha, né? É muito resíduo na natureza, em tudo. E, nossa, tem muita coisa, né? Se for ver, ajuda a natureza, ajuda a gente, ajuda tudo. Tudo tem seu ciclo e pode ser transformado. Reciclar é só o começo daquilo que podemos fazer. Se não recicla, reuse, reduza, mas faça algo pelo planeta, pela vida na Terra. Muito bom conhecer esses projetos que contribuem para a conscientização e cuidado com esse bem tão precioso que é o nosso meio ambiente. Obrigada a você que ficou conosco até agora. O Repórter Canção Nova chegou ao fim, mas você pode rever estes e outros programas em nosso site noticias.cançãonova.com. Em nossas redes sociais, você já sabe, você acompanha todos os bastidores das gravações e fica por dentro dos próximos programas. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana.